Por muito tempo, os astrônomos acreditavam que o universo era estático e nada acontecia entre as galáxias mais distantes. Porém, a ideia de que o universo está em crescente expansão revolucionou a maneira na qual vemos a evolução cosmológica. Por conta disso, sabemos que o espaço entre as galáxias está aumentando, e em algumas escalas, o universo realmente pode expandir mais rápido do que a própria luz. Então, será que existem galáxias que já desapareceram e foram engolidas pela expansão do universo? Bom, a resposta é muito mais complexa do que parece, e no vídeo de hoje vamos até os confins do universo entender se algumas galáxias realmente já desapareceram. Quando o telescópio espacial Hubble registrou a histórica imagem que ficou conhecida como o campo ultraprofundo do Hubble, o telescópio visualizou milhares de galáxias numa região do céu menor que o diâmetro da lua cheia. Naquele momento, tinha ficado claro que o universo era um lugar bem maior do que poderíamos imaginar. E não é à toa que essa é ainda uma das imagens mais marcantes da história da astronomia. Ela demarca o que chamamos de universo observável, que é basicamente uma região do espaço onde está concentrada toda a matéria do universo que pode ser observada aqui da Terra. Essa região possui 46 bilhões de anos-luz para qualquer região que você aponte, o que nos dá 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu sei que esses números podem ser até complicados de processar facilmente, mas imagine só que a imagem do Hubble foi capaz de fotografar 10.000 galáxias naquela minúscula região do céu, evidenciando a grandeza cosmológica e como o universo pouco se importa sobre a nossa compreensão em relação a ele. Porém, quando começamos a medir alguns parâmetros de velocidade através de galáxias distantes, astrônomos como Edwin Hubble perceberam que existia uma relação direta entre a distância dessas galáxias e suas velocidades em relação à Via Láctea. Dessa forma, quanto mais distante algo parecia estar, mais a luz desse objeto parecia obter um desvio para a região vermelha do espectro eletromagnético. Deram o nome desse fenômeno de desvio para o vermelho, que por sua vez é baseado num evento de ondas que conhecemos como efeito Doppler. Este efeito pode alterar a onda eletromagnética de um objeto que está em movimento em relação a outro. Ou seja, qualquer luz que seja emitida por uma galáxia distante o suficiente para ser afetada pela expansão do espaço pode ser desviada, visto que a velocidade de distanciamento é capaz de alongar as ondas eletromagnéticas, a deixando com menos energia. No espectro eletromagnético, a radiação que tende a ir em direção ao vermelho é a que possui o maior comprimento de onda e menos energia. É assim que funciona o desvio para o vermelho cosmológico, e como foi possível calcular a velocidade de expansão do universo, chegando então na famosa constante de Hubble. Atualmente, com as medições mais precisas que temos, obtemos uma taxa de expansão do universo em 73,3 km por segundo a cada megaparsec. Ou seja, considerando uma distância de 3,3 milhões de anos-luz, o espaço cresce 73,3 km a cada segundo. Esses 3,3 milhões de anos-luz que temos aqui é só a conversão de megaparsec, para facilitar um pouco o entendimento. Então, quanto mais distante vamos em direção ao espaço profundo, mais espaço vai sendo acrescentado, e o cosmos infla de forma análoga a um balão de festa sendo inflado. Essa constante pode ter seu número alterado com as novas descobertas e medições mais precisas à medida que novos equipamentos vão sendo lançados no espaço, como é o caso do novo James Webb, que certamente trabalhará nisso e nos trará uma nova taxa de expansão ainda mais precisa. Mas o fato é que as galáxias muito distantes estão ficando cada vez mais distantes, e o desvio para o vermelho vai sendo acentuado. E a luz dessas galáxias vão perdendo cada vez mais energia.
Então, é correto dizer que as galáxias estão sendo engolidas pela expansão do espaço? Ou melhor, algumas delas podem realmente desaparecer por conta disso? A resposta é muito mais complexa do que parece. Primeiramente, temos que diferenciar a distância do universo com a sua idade. Podemos ir tão longe no cosmos porque o espaço está crescendo mais rápido do que a própria luz. Mas só podemos encontrar galáxias até cerca de 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Antes disso, o universo ainda não tinha galáxias em formação, e as estrelas começavam a surgir. Então, a distância e idade cosmológica pouco tem a ver uma coisa com a outra. Não podemos comparar os dois parâmetros, pois são coisas totalmente diferentes, apesar de ser realmente contraintuitivo. Sabendo disso, hoje temos evidências de galáxias tão antigas quanto 13,5 bilhões de anos, ficando próximo até do limite observacional fisicamente possível. Porém, existem galáxias ainda mais antigas que devem estar além do limite observacional que os telescópios conseguem capturar hoje em dia. A estimativa é que temos hoje 2 trilhões de galáxias calculadas para existir apenas no universo observável, das quais apenas 6% temos acesso de forma viável ao tempo. Isso quer dizer que a maioria está tão longe que, apesar de conseguirmos observá-las, basicamente estão congeladas no tempo, porque os fótons que saíram de lá agora jamais vão alcançar a Terra. Ou seja, mesmo se partíssemos hoje em uma nave espacial que se aproximasse da velocidade da luz de 300 mil km por segundo, nunca poderíamos alcançar essas galáxias. A luz que geramos hoje nunca poderá alcançá-la, e a luz que ela gera hoje nunca poderá nos alcançar. Isso porque estão num ponto do universo onde a expansão consegue afastá-las tão velozmente quanto a luz consegue se propagar, e a luz que vemos hoje foi de uma época onde isso ainda não acontecia. Portanto, cada uma dessas galáxias muito distantes estão indo em direção a um ponto do universo onde sua luz vai perdendo cada vez mais energia devido ao efeito Doppler, até que eventualmente fique tão fraca que seja impossível de detectá-la aqui da Terra. Pode ser um pouco confuso de entender tudo isso, pois essa área da cosmologia realmente tem muita coisa que é contra-intuitiva, mas é só pensar da seguinte forma: o universo ganha o dobro de espaço à medida que vamos nos distanciando em escalas gigantes. Por exemplo, sabendo que a expansão do espaço está em 73,3 km por segundo a cada 3,3 milhões de anos-luz, então a cerca de 6 milhões de anos-luz dobrará o espaço ganho e assim sucessivamente. Chega num ponto, mais precisamente a cerca de 14 bilhões de anos-luz, que a expansão começa a ficar tão rápida quanto a própria luz, e a galáxia em questão fica congelada no tempo, e jamais veremos ela de outra forma, a não ser como ela era no ponto em que sua luz chegou até aqui. Isso quer dizer que ainda poderemos ver a luz velha da galáxia, mas qualquer luz nova que seja emitida por lá, a partir deste ponto, nunca chegará até nós. Para as galáxias que estão neste limite observacional, perdemos cerca de 60 mil estrelas a cada segundo, considerando, claro, o número médio de estrelas que cada galáxia deve possuir, mas não exatamente a perdemos de vista, pois lembre-se, vemos a luz antiga, mas a luz nova nunca chegará aqui na Terra. Além disso, o efeito Doppler vai afetar tanto os fótons que saem dessas galáxias que não haveremos mais e vão desaparecer devido à perda de energia luminosa. Então sim, eventualmente o universo vai se tornar um grande escuro por conta de todos esses efeitos, e principalmente por causa da expansão acelerada. Por um lado, é incrível saber de todos esses fenômenos, mas é desolador o fato de que nunca vamos vencer tais distâncias. Esse é o nosso universo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!